Projeto Diálogo da Fari, uma realização da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, com apoio do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, da Pacto Consultoria Empresarial e em parceria com a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Paraná. No evento de hoje, nós vamos tratar... Tem dois temas, melhor dizendo, que impulsionam o trabalho da Câmara de Comércio Italiana. Duas demandas muito importantes que acabam catapultando todo o trabalho. O interesse de empresários brasileiros em identificarem produtos, design e tecnologia italiana para constituírem joint ventures ou associações para trazerem para o Brasil, e empresários italianos buscando investimentos no Brasil. Sendo essas duas demandas de extrema importância para nós, hoje nós vamos trazer um empresário brasileiro com grande expertise nesse negócio. Ele tem uma grande experiência na identificação de oportunidades na Itália, transformando essas oportunidades em negócios no Brasil. Nós vamos conversar hoje com Antônio Grisci, diretor-presidente da Fiore do Brasil, uma joint venture com a Fiore Group da Itália. Antônio Grisci também é nosso vice-presidente da Câmara do Comércio italiana, nosso representante no Sistema Itália, que abarca a Embaixada, o Consulado e a Câmara de Comércio Italiana no setor de infraestrutura. E atua também como consultor de empresas que queiram vir para o Brasil ou de eventuais empreendedores brasileiros que queiram investir na Itália. Então, é uma pessoa que vai poder contribuir e muito nas expectativas daqueles que nos procuram. Hoje contamos mais uma vez com a parceria e com o apoio do Rafael Zanotelli, nosso amigo e parceiro nesse nosso projeto. Boa tarde, Rafael. Prazer estarmos juntos novamente. Prazer é meu, Felipe. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui, levando informação e conhecimento para os nossos amigos das câmaras italianas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e também lá do Paraná. Nós temos uma satisfação em receber aqui Antônio, seja muito bem-vindo. E tenho certeza que nós faremos hoje a produção de conteúdo que os empresários que estão pensando em vir para o Brasil ou aqueles que desejam ir para a Itália, com certeza terão elementos aí para a tomada das suas decisões. Isso mesmo. Grisci, então começando a nossa conversa, conta um pouco da tua caminhada que resultou nessa aproximação e nessa expertise, nesse conhecimento de negociação com as empresas italianas. Uma honra estar aqui nesse evento, né, que já é um sucesso da Câmara de Comércio, em parceria com a Pactum e com a Câmara do Paraná, e um desafio muito grande também, depois de duas brilhantes entrevistas da Florence e da Tramontina com seus respectivos dirigentes. Vou tentar agregar alguma coisa, procurando passar a expertise em alguns anos, né, de relacionamento com empresas italianas. Primeiro, eu queria me apresentar, Antônio Grisci. Eu sou formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também tenho especialização em investimentos e finanças. Nós fundamos a nossa operação em 1990, né, somos filhos da época do Collor, né, e inicialmente importando ferramentas de perfuração e desmonte de rochas. Já da Itália? Não da Itália, de uma empresa, uma operação anglo-sul-africana, né, chamada Boart Longyear. É um mercado bem específico, a nossa especialização sempre foi desenvolver mercados de nicho, né, que nós chamamos. E nos deu uma experiência internacional, né, nos deu um background importante na parte de importação. A gente viveu vários momentos do desenvolvimento do próprio mercado da importação brasileiro, porque até então, se a gente relembrar, né, antes do Collor, o mercado brasileiro era muito fechado, né? A gente pode falar o que quiser do nosso ex-presidente, mas uma das coisas que a gente não pode deixar de reconhecer é que houve uma abertura econômica naquela época, e isso acabou propiciando que muitos negócios se desenvolvessem e que também se criasse uma concorrência dos produtos nacionais. Aquela velha história das carroças brasileiras, né, que começou lá naquela época dele, valeu um pouco para outros tantos mercados, né, inclusive o nosso. Isso foi em 90, 93, nós iniciamos o nosso primeiro relacionamento com uma empresa italiana e
por que uma empresa italiana, né? Um pouco de identificação cultural, para não, até me corrigindo, muita identificação cultural, a facilidade da língua e também um interesse do mercado italiano, né, dos produtores de máquinas e equipamentos italianos em entrar no mercado brasileiro e também com uma visão de América do Sul, tendo o Brasil como uma espécie de hub, né? Em 98 abrimos a nossa primeira filial em Belo Horizonte, sempre focado no mercado de mineração. Em 2003, nossa unidade em São Paulo. E em 2004 iniciamos uma relação com a Fiori, que é um fabricante, o maior fabricante mundial, né, de autoconcreteiras, dampers e silos. São equipamentos também de nicho de mercado que atuam na fabricação e no fornecimento de concreto on-site, né? Eu sempre, para ilustrar, já que é um mercado de nicho, eu sempre falo numa obra que foi um ícone para nós, que é o Museu do Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, que foi toda ela feita e executada com o nosso equipamento, né? E a partir daí a operação se desenvolveu. Tivemos momentos muito importantes ali em 2010, 2011, 2012, com o boom das obras de infraestrutura. E em 2015, haja visto o sucesso, né, a aceitação do nosso produto, nós decidimos abrir uma operação conjunta, uma joint venture com a Fiori, entre a Fiori Itália e a Fiori do Brasil, que hoje é a empresa que nós comandamos. Perfeito. Cristian, nos fala um pouco que dificuldades tu encontrou. Claro, nos anos 90 as dificuldades eram recém o mercado abrindo, mas na história mais recente, na tua experiência com o Fiori Grupo e com a Fiori do Brasil, que dificuldades tu encontrou assim, para constituir a empresa? Porque tu pegou o boom da infraestrutura e logo em seguida agora já essa dificuldade. Certo. Sem dúvida, né? É importante ressaltar, essa crise ela veio para todos, infelizmente, mas o setor da infraestrutura, que é o nosso mercado, ele foi o setor certamente mais impactado aí pela crise, né? Primeiro pela própria questão, pela crise em si, né, do ponto de vista macroeconômico, e principalmente pela Lava Jato, né, que não é segredo para ninguém, acabou afetando aí todos os principais players, né, clientes do setor, né, as grandes empreiteiras e empresas que operam nesse setor. Então essa sem dúvida, sem sombra de dúvida, foi o maior desafio, abrir uma operação industrial de produção, né, no meio de uma crise tão profunda e tão longa, né, tão duradoura como tem sido. Na verdade, ela não terminou ainda, né? Estamos já, talvez, do outro lado da curva de inflexão, mas ela ainda está acontecendo. É interessante comentar, né, Felipe e Antônio, que por mais que nós tivemos uma crise econômica e uma crise política, e também que envolveu muito de uma cultura do jeito de fazer as coisas aqui no país, mas considerando, especialmente na tua experiência, que tem um envolvimento com os empresários italianos e uma cultura de visão de mais médio e longo prazo, nós temos coisas a aprender com eles também sobre esse tipo de visão, né? Porque aqui é sempre muito imediatista, né? Claro. Sem dúvida, Rafael. O Brasil é uma economia de curto prazo, né? Ciclos que tem seu ápice, depois cai, voltam, e tudo isso impacta nos índices, nas taxas de juros, na inflação, né? no próprio planejamento das empresas, né? O empresário brasileiro, ele, por força das circunstâncias, ele se obriga a planejar o negócio num horizonte de 5 anos, no máximo, né? Ninguém, no setor, pelo menos, de bens de capital, é difícil você desenhar uma trajetória de acima desse horizonte de 5 anos. A Itália, o fabricante italiano, ele tem, por estar numa economia mais estável, madura, ele tem uma visão de longo prazo.
Então, isso é uma vantagem nesses momentos, porque acaba diluindo todo esse processo de crise num horizonte de tempo maior. Isso é importante, porque se o empresário italiano vier para o Brasil com uma expectativa de recuperar o seu investimento em 2, 3 anos, realmente, eu diria, para guardar um pouco, né? A visão tem que ser de longo prazo, né? Mas a Itália e os fabricantes europeus têm essa visão de longo prazo. São empresas, a Fiori, por exemplo, é uma empresa de 1942, né? Até completando a primeira pergunta, né, Felipe? É uma empresa de 1942, ela nasceu num processo de conflagração, né? Nasceu na Segunda Guerra Mundial. E isso traz uma estrutura de empresa muito forte, né? Que, obviamente, que nós estamos sentindo, mas sentindo de uma maneira, procurando trazer toda a experiência desse passado para poder administrar e atravessar essa crise. Nós temos conhecimento que, claro, né, a Itália é um país também que pode ser um pouco burocratizado também, os procedimentos são burocratizados. O empresário italiano identifica essa burocratização, essa dificuldade burocrática aqui no Brasil, ou ele assimila bem esse nosso trâmite burocrático aqui? Da instalação de uma empresa, a demora, todas as licenças? Outra vantagem de trabalhar com empresas italianas e da Europa meridional, né, tem essa cultura latina, né, que acaba se propagando aí nas economias de origem latina também. Então a Itália, só que o italiano ele vem para o Brasil, ele vem com uma certa tranquilidade, achando que já viu de tudo em termos de burocracia e de questões tributárias e legais, e acaba se surpreendendo aqui, né? Não imaginando que o Brasil consegue ser pior em termos de regulamentações e tudo mais. Por um lado é uma vantagem, por outro lado gera um pouco de frustração, né? Porque toda vez que você vai planejar um negócio, você procura ser o mais eficiente possível, planejar da melhor forma possível e acaba não contando com esses entraves burocráticos que atrapalham muito a nossa economia. E, por outro lado, o Brasil também tem um potencial enorme, né? Nós somos a principal referência da América Latina. As nossas dimensões são continentais. Tem tudo por fazer aqui no país, né? Eu acho que os italianos também devem olhar essa parte do copo cheio também, né? Certamente, na área da infra, principalmente, né, Rafael? O Brasil, a Europa como um todo, ela já está bem madura nesse. É difícil você encontrar projetos de grande magnitude na Europa, no mundo desenvolvido. O Brasil, por outro lado, assim como eu disse que o nosso setor foi o setor mais impactado pela crise, ele também é o setor que oferece mais oportunidades no pós-crise, porque eu acho que é um consenso de todos os economistas, de todo o setor empresarial, que a única forma de superar realmente, definitivamente, esses gargalos que nós temos, de tornar o nosso produto competitivo, é investindo em infraestrutura, né? É permitindo que o empresário brasileiro ele é muito competitivo da porta para dentro, né? A gente tem que permitir que ele também seja da porta para fora, né? Colocar o produto dele em outros mercados, e isso são estradas, são ferrovias, são portos, aeroportos, são todos investimentos em infraestrutura que são grandes oportunidades que nós temos aí pela frente. Tem que acontecer, claro. E essa crise acentuada, tu percebeu nos empresários italianos uma diminuição do estímulo, ou tu acredita que essa crise que começa a dar alguns sinais de recuperação já são suficientes para deixá-los um pouco mais entusiasmados? Como é que tu está percebendo o empresário italiano hoje em relação ao Brasil? Certo. Estímulo grande, né? O empresário italiano ele percebe, como eu falei, oportunidades grandes que certamente não tem na Europa e não tem em outros mercados. Mas a pouca visibilidade que o nosso momento político proporciona, né? As eleições se aproximando, nós não sabemos nem quem são os candidatos ainda,
há muita discussão política para acontecer. Isso afugenta qualquer empresário, né? Não só os empresários italianos, os empresários brasileiros, de qualquer nacionalidade. Eu acho que é importante a gente atingir um momento político de estabilidade para poder deslanchar os investimentos. Eu costumo, até semana passada, nós participamos de um evento muito interessante lá em São Paulo e tivemos várias palestras e várias informações, e uma delas é sobre realmente o que aconteceu em 2017. Se não fosse o evento JBS, né, lá em 18 de maio de 2017, nós certamente teríamos uma economia nesse momento melhor. É fato que aquele momento ali, com toda a sua instabilidade, o potencial de renúncia do presidente, aquilo ali acabou nos atrasando mais um ano. Não estou entrando no mérito das penalidades, eu acho que cada um tem que responder aí na justiça pelos seus erros, mas é um fato que aquele episódio foi marcante, né, esse ano na nossa economia. Desculpa, Felipe, deixa só eu contribuir também. Um outro elemento que a instabilidade pela qual nós passamos afeta é o fato da concessão de crédito ficar mais restrita, né? Porque acaba sendo sempre uma mitigação de risco. Eu vou emprestar mais, vou conceder mais crédito, é hora de fazer isso. Os bancos acabam restringindo um pouco, né? Mesmo os bancos públicos restringindo um pouco a concessão de crédito, que permite uma alavancagem para os empresários fazer a retomada, né, com mais tranquilidade, porque às vezes passar por um período longo de crise como esse, o pessoal vai gastando as suas reservas, inclusive o seu capital de giro, em muitas situações foi embora, né? Então até eu gostaria de te ouvir, Antônio, que tem também experiência nessa parte de finanças, né, se acha que essa parte do crédito é importante para isso. Claro, o crédito é fundamental, né? Me atenho mais ao nosso setor sempre da infra, onde a gente tem um pouco mais de conforto em falar, né, Rafael? Mas ele certamente é importante em qualquer setor da economia, qualquer investimento. Especificamente na área de infraestrutura e bens de capital, a gente está aguardando esse novo desenho do BNDES, né, que é o principal agente de fomento, de crédito no setor de infraestrutura e industrial. Nós enxergamos de uma maneira positiva, né, já que o objetivo é acabar com aqueles benefícios que grandes grupos empresariais, que eram amigos, né, amigos do rei, vamos chamar assim, tinham, e poder fazer esse dinheiro, que é um dinheiro do Tesouro Nacional, consequentemente todos nós, chegar nas pequenas e médias empresas, nas obras de infraestrutura e nos investimentos industriais, né? Com novas formatações de taxa de juros, acabou, a partir de janeiro, acaba aquela figura da TJLP, né, passa a figurar a TLP, né, que não havia sentido em captar dinheiro a 10 e emprestar a 5. Né, isso gera um rombo que nenhum governo consegue administrar. Então, acho que o novo papel do BNDES ele é muito importante. Esse presidente, com todo o mérito da antiga presidente, que fez um papel fantástico, mas o novo presidente vem com uma missão, né, de poder fazer esse dinheiro chegar na ponta, né? E certamente ele vai alavancar novos negócios. A gente está com uma expectativa muito grande em relação à Finame, né, a acessibilidade desse Finame, todas essas linhas de crédito gerenciadas pelo BNDES, principalmente, poderem alavancar, ser um motor de crescimento da economia. O Rafael, que é um especialista na área tributária, a carga tributária brasileira é muito diferente da carga tributária italiana? O italiano identifica também essa disparidade, se é que existe? Uma pergunta bem interessante, Felipe, uma colocação interessante, porque a percepção do europeu como um todo e dos países envolvidos é que a carga tributária também é imensa, né? A grande diferença é que nesses países também se percebe muito o retorno dessa carga tributária. As pessoas, o cidadão comum, né, tem acesso à saúde, educação, segurança. Aqui no Brasil, na verdade, eu
o meu entendimento, que eu penso que é o de muitos colegas empresários também, não é tanto em relação à carga tributária, mas sim ao retorno o que retorna para a sociedade. Essa é a grande queixa e a percepção da Itália também, né? A grande perplexidade, na verdade, do setor empresarial, não só italiano, brasileiro, é em relação à complexidade do sistema tributário brasileiro, né? Isso é realmente difícil, a gente perde horas tentando explicar, né, para os nossos parceiros como é que funciona o sistema tributário brasileiro, e muitas vezes a gente sai até frustrados porque não consegue, né? É tão complexo que acabamos até, não, então, ok, quanto é que tem que pagar no final, e paga lá, e vamos tentar imputar no preço, e não vamos perder muito mais tempo nisso, porque é realmente um arcabouço tributário, assim, absurdo. Eu acho que uma das grandes bandeiras do próximo governo, eu nem falo desse governo, que já está, infelizmente, aí, o último ano que nós vamos entrar, é de tentar simplificar essa matriz tributária. Seria um grande avanço para o setor empresarial, para o empreendedorismo, né? Porque o empresário, ele tem que pagar e não se nega a pagar os seus tributos. Ele só quer ter certeza que ele está pagando o correto. Então, se você acha que está fazendo certo e não está, porque a regulamentação é um absurdo, realmente. E tem essa proposta de reforma tributária que tenta trazer, pelo menos a proposição, tem duas matrizes. Uma é essa de simplificação. Não devemos achar que vai ter redução de carga tributária, isso não acontecerá, haverá pelo menos uma simplificação e uma mudança de matriz. Como é na Europa ou nos Estados Unidos, se concentra em patrimônio e renda. E nós aqui temos uma incidência tributária sobre a produção e o consumo. Isso muitas vezes atrapalha, né, a atividade empresarial. E por outro lado, é o número de horas que nós gastamos só para fazer as apurações, para fazer o atendimento do fisco, né? O Doing Business Brasil saiu esses dias um estudo dizendo que nós somos um dos países que mais gastamos horas e equipes técnicas só para atender o fisco, né? Então, os europeus e a Itália em especial, por mais que tenham um pouco da nossa cultura, se chocam, né, quando vêm para cá e encontram essa matriz tributária que não é nem um pouco racional, né? Em relação ainda, Antônio, sobre as reformas, nós poderíamos falar sobre a reforma trabalhista, né, que acabou entrando em vigor no sábado passado agora e é alvo de muitas discussões, né? Como é que você, como empresário, acaba enxergando isso? Eu considero que a reforma trabalhista, da maneira como ela foi feita, ela é muito tímida, na verdade, né? Se você analisar do ponto de vista do trabalhador, não houve nenhuma... os direitos são todos eles garantidos, até como tem que ser, né? Porque foram garantidos pela Constituição, estão intocáveis, né? Isso... Do ponto de vista empresarial, então, para tornar a economia mais competitiva, eu acho que ainda haveria espaço a ser trabalhado nessa parte trabalhista, né? Porque muitos empresários hoje precisam contratar, mas estão levando até o limite as suas operações, porque, né, entendem que ainda há uma série de riscos, né, não muito claros, mesmo em relação a essa reforma trabalhista. Nós temos uma dúvida, existem muitas discussões no âmbito até mesmo do judiciário, se o judiciário vai reconhecer essas mudanças, e tudo isso gera essa insegurança jurídica que eu falei que não é bom para os negócios, né? E não é bom para o emprego, né? Porque à medida que o empresário se sente inseguro em relação à legislação, qual é a reação normal? Não contratar, tentar outras formas, né, de abastecer a sua linha de produção com a mão de obra necessária. Em relação ao como é que os italianos estão vendo isso, na verdade a gente não entra muito nesse nível de detalhe, né? A Itália também tem uma legislação trabalhista bastante complexa, na verdade a nossa se espelha muito na deles, né? Só que há aquela questão dos litígios, né? Isso realmente impressiona.
O Brasil é uma fábrica de litígios trabalhistas, enquanto na Europa, nas economias mais modernas, não há esse conflito tão presente como é na nossa economia. Isso é uma outra mazela, né? Um outro problema que atrapalha o ambiente de negócio. Que a reforma até tentou atacar, né? Tem algumas alterações, além dessa modernização, trazendo para os dias de hoje algumas regras trabalhistas. Na parte processual, a reforma também fez algumas regulações que, a princípio, é para diminuir essa indústria que se criou, né, do litígio trabalhista. Uma coisa, se falou muito agora no ano de 2017, que já vai se aproximando do final, que a economia havia descolado da questão política. Tu identificou que isso aconteceu, continua acontecendo, porque, na verdade, nós temos ainda quase um ano pela frente até as eleições, e que vai continuar acontecendo isso, se é que está acontecendo, ou tu acha que não tem como descolar isso? Como é que enfrenta essa questão? Eu entendo que está acontecendo, né? E esse processo ele iniciou, ele está acontecendo, é uma necessidade, não adianta mais ficar reclamando e colocando a culpa, né, nas infindáveis crises políticas brasileiras, porque, de outra forma, a única saída realmente seria fechar as portas e ficar só discutindo política, né? Então, há essa percepção de descolamento, até porque a economia brasileira ela é uma economia pujante, né? Existe uma força inercial muito grande dessa economia que você não consegue frear mais, né? Então, na medida em que você cria um ambiente favorável do ponto de vista de uma inflação baixa, uma taxa de juro aceitável, você acaba gerando todo um processo de transformação da economia que aí a não ser que entrasse realmente um presidente lá em 2018 com poder, né, com respaldo político, claro, que tivesse condições de fazer uma guinada muito forte para um lado ou para o outro, né, de outra forma a economia ela vai crescer, ela já está crescendo, né? Esse é a nossa visão, assim, nosso entendimento. Felipe, eu queria também abordar aqui para os nossos amigos da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul e lá do Paraná também, que o Antônio discorresse um pouco para nós sobre que tipo de produto ou que tipo de perfil de empresa pode vir para cá. Tem que ser uma empresa inovadora. Eu estou falando sobre inovação, né, tecnologia, né? Tem mercado para empresas que têm produtos inovadores, que querem inovar, ou que tenham isso no seu DNA. Como é que é a tua visão sobre essa parte de inovação? Existem oportunidades fantásticas em tudo que se relaciona às mudanças tecnológicas, né, inovações tecnológicas. E a Itália é um berço produtor de tecnologias, né, em todos os setores existem empresas italianas de ponta que estão investindo, estão oferecendo produtos novos no mercado. Eu entendo que esse é o grande desafio do setor empresarial, né? Poder acompanhar as mudanças no tempo em que elas estão ocorrendo agora, porque quando nós começamos o grupo, a empresa lá em 90, você tinha uma velocidade de mudança de 10, 15 anos, né? Hoje você tem que já te planejar, pensar como é que vai ser o comportamento até das pessoas, né, com as tecnologias que estão chegando rapidamente no mercado. A gente tem exemplos diários aí de novas tecnologias que mudam o comportamento das pessoas e abrem e fecham empresas, né? E a Itália, ela, como eu falei, ela é um berço de tecnologia, né? O italiano ele tem uma visão, ele é um inventor por natureza, né? Está no DNA do italiano isso. Para a nossa própria Serra Gaúcha, que é um exemplo disso, né? Os bem-sucedidos casos de empresas, e é muito desse DNA que veio de lá também, né? De inovação. Vejo potencialidades muito grandes na própria Câmara de Comércio, a gente tem contato com várias empresas, tanto aqui quanto de lá, que procuram ter alguma sinergia para oferecer essas novas tecnologias ao mercado. Então, um gancho nessa questão,
A crise conduziu, infelizmente, a 14 milhões de desempregados no Brasil. Muitos desses empregados, a grande maioria, evidentemente, é resultado da crise. Mas a gente sabe também que tem agregado a esse número de desempregados postos de trabalho que deixam de existir em função da tecnologia. Como é que tu vê isso? Tu entende? Tu acha que quando essa crise, que a gente espera que continue nesse processo de solução, no sentido de melhorar as condições econômicas, esses postos vão ser reposicionados, essas pessoas vão ser reposicionadas nesses postos, ou tu acha que os postos de trabalho virão diferentes? Como tu vê isso? Um grande desafio, Felipe, que realmente as crises, elas infelizmente acontecem, mas já que acontecem, as empresas, até por uma questão de sobrevivência, elas acabam se ajustando e melhorando os seus processos. Então, as crises não deixam de ser oportunidades para melhorar a produtividade, né? Melhorar a forma que você faz os processos que antes você fazia com 5, 6 pessoas, hoje são feitos com uma pessoa e tecnologia. Então, no momento que o mercado retomar, nós vamos sentir muito isso. Primeiro, no meu entendimento, uma demora em se abrir esses postos de trabalho, e segundo, com uma nova demanda, uma demanda por pessoas mais qualificadas, com um nível tecnológico melhor, uma formação técnica maior também. Então, quem está no mercado de trabalho vai ter que acompanhar isso, para poder aproveitar as oportunidades. E nós que temos uma identificação com as origens italianas, por natureza somos empreendedores, né? Muito italiano que é empreendedor. E tem muito formato de atuação que envolve investimento das empresas em inovação e tecnologia, que acabam fazendo desenvolvimento em laboratórios internos ou mesmo buscando startups, né? Que é uma nova realidade que existe hoje também no país, né? E acredito que seja uma porta aberta também para empresas italianas que queiram vir para cá. Isso é um fomento incrível que está tendo no país hoje, né? Esse é um trabalho, inclusive, que a Pacto vem fazendo, né? Sim. Nós somos monitores de parques tecnológicos aqui no estado. Sabe que interessante, dentro dessa expertise do Grish, eu vou pedir para o Grish fazer um relato. A Câmara está num momento muito afortunado. Nós recentemente oportunizamos uma grande parceria empresarial dentro desse escopo todo que nós estamos conversando, e o Grish teve uma grande atuação nessa área de infraestrutura. Eu vou pedir que o Grish faça um relato do que a Câmara oportunizou a duas grandes empresas aí, porque isso demonstra que, apesar de todas essas dificuldades que nós identificamos atualmente no mercado brasileiro, as coisas estão acontecendo e grandes empresas internacionais, grandes players internacionais têm interesse aqui no Brasil. Como é que foi essa história, Grish? Como é que foi essa premiação da Câmara Italiana aí com a colaboração de todos? Então, Felipe, nos encheu de orgulho, na verdade, né? Foi criado pelo governo italiano e pelo governo brasileiro, foi criado um grupo de trabalho a nível que se encontra periodicamente em Brasília, e a Câmara de Comércio foi convidada a integrar esse grupo, a convite do nosso cônsul Nicola Occhipinti e do nosso embaixador também, Antônio Bernardini, para justamente procurar aproximar, né, fazer a aproximação entre empresários do setor de infraestrutura italianos e empresários brasileiros, para aproveitar as oportunidades do âmbito nacional que estão sendo gestadas, já existem ou ainda vão iniciar, né, que é o plano de concessões, o programa Avançar do governo federal, né? E nesse âmbito, né, nesse contexto, nós fomos agraciados com uma missão desse grupo de trabalho, que era aproximar uma empresa muito grande na Itália, renomada, que é a ANAS, é uma empresa 100% capital italiano, a maior gestora de estradas, concessionária de estradas da Itália, mais de 20 mil quilômetros administrados, procurando, naquela ocasião, um parceiro, né, brasileiro, aqui, gaúcho, com o qual pudesse entabular, aproveitar as oportunidades que
que estão surgindo aqui no mercado brasileiro. E nós fizemos, então, através da Câmara, esse trabalho de aproximação e foi anunciado dia 30 de outubro, durante a condecoração do nosso cônsul, né, que recebeu a medalha do mérito Farroupilha. Depois, durante a solenidade no Palácio Piratini, os próprios empresários, e eu, como se tornou público isso, eu fico bem à vontade de citar os nomes, né, do lado italiano, a ANAS International, como eu falei, e do lado brasileiro, a Toniolo Busnello S.A., que é uma das maiores, melhores empresas de engenharia do Brasil e da América Latina, enfim, tem uma projeção nacional muito forte. Foi assinado um memorando de entendimentos entre essas empresas para desenvolverem projetos conjuntos e atuarem no ramo de concessões de estradas. Para nós foi muito bacana isso, porque a gente faz um trabalho, né, que muitas vezes não é visto na Câmara de Comércio, né, mas quando surge um resultado concreto, é sempre muito gratificante para nós que somos profissionais, que estamos ali capitaneando, né, a Câmara de Comércio. Então, essa foi uma experiência fantástica. Acompanhamos todo o trabalho feito e realmente ela vem coroar exatamente essa nossa conversa com o Grish, né? Quer dizer, nós estamos falando no momento da maior crise brasileira, como é amplamente divulgado, e as coisas acontecendo, né? Quer dizer, as empresas italianas demonstrando interesse em vir investir aqui, vindo investir aqui, valores expressivos, contratando profissionais para bem assessorá-los, né? Então isso realmente é uma mensagem de otimismo, né, que a gente gosta de transmitir sempre ao nosso associado, ao nosso parceiro aí de negócio, né? Eu queria parabenizar o Grish, o Felipe, porque acredito que esse é um jeito de fazer com que o Estado também se renove. É muito bom saber quando vem alguém de fora que acredita, né, na nossa infraestrutura, no nosso jeito de fazer as coisas e no Estado como um todo. O governador, né, presenciou esse evento e acredito que seja o primeiro de muitos, né, que venham para cá, porque o nosso Estado do Rio Grande do Sul tem toda uma estrutura preparada para receber investimentos e para receber especialmente os nossos amigos italianos que queiram apostar no país, né? Nós temos um potencial enorme aqui e com certeza porque escolheram as pessoas certas também, né? Tem uma grande cota de participação aí nesse sucesso, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu queria passar para o Felipe para fazer umas considerações finais aí, agradecendo já ao Antônio pelo seu depoimento, pela sua participação. Acredito que esse é mais um episódio de sucesso desse programa que entabulamos com a Câmara de Comércio Italiana, e é assim que nós entendemos a forma de contribuir para tornar um ambiente de negócio saudável, favorável e concreto, né, com eficiência, como acreditamos que sejam os valores necessários para esse país. Perfeito. É interessante, Rafael, porque o Grish acabou de relatar um grande negócio, um negócio que vai entrar na área de infraestrutura, com grandes perspectivas. Mas é com alegria também que eu externo que há poucos dias nós estávamos com um associado nosso na Itália, um associado da Câmara, que é italiano, na Itália, assessorando 2 clientes da Pactum na prospecção de negócios. Quer dizer, então isso realmente, quer dizer, a mensagem e o nosso trabalho, a nossa parceria, ela resulta realmente, efetivamente em trabalho, em produção, em incrementar a economia, né, do nosso estado, do nosso país, dos 2 países, né? Então acho que a gente está num momento muito especial, porque nessa hora, em Mar de Almirante, todo mundo conduz seu barco, né? É na tempestade que a gente vê quem está conduzindo bem. Eu queria... É na tempestade que se fazem bons marinheiros. É verdade, é verdade. Eu queria agradecer ao Antônio Grish a gentileza, apesar da nossa proximidade como amigos e como parceiros da Câmara Italiana, que já somos há muitos anos, ocupamos alternadamente várias funções e cargos na Câmara, mas é sempre
um aprendizado e um privilégio escutar o Grish transmitir a experiência. E ao Rafael, mais uma vez, essa alegria de estarmos sempre parceiros com a Pactum, com a sua equipe, com a Aline Pinzon, na parte técnica, com a sua equipe de retaguarda, que sempre nos faz levar aos nossos amigos e parceiros informações de qualidade, de maneira bem tranquila e que são incentivadoras e motivadoras da economia. De minha parte será isso, não sei se o Grish quer fazer algum fechamento. Só agradecimento, é uma honra participar e poder contribuir com alguma informação nesse dia. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.